Fala aí, meu querido Graça e Paz, tudo bom? Espero que esteja tudo bom com você, tá? Siga-nos, compartilha, tá bom? Deixa aí os teus comentários. E o vídeo de hoje, aquela velha teoria de Gênesis capítulo 6, versículo 1, para alguns mais íntimos e familiarizados, o Bereshit, Bara Elohim. E nós temos aí, né, ali, que até hoje muitas pessoas ficam naquela dúvida quando dizem assim que os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram bonitas, né, se acasalaram-se com ela e aí nasceu, né, a sua cria e nasceram gigantes, esses eram poderosos, maus, e aí Deus, né, o destrói. E alguns têm a base da conspiração dizendo que esses anjos, né, esses supostos anjos, estão em cadeias, né, por esse fato. E a gente vê até pessoas que vão pela essa linha de pensamento que acha que os anjos tiveram relação sexual com as mulheres, né, com as filhas dos homens, né? E outra vertente diz que a diferença entre filha dos homens e os filhos de Deus fala de duas linhagens, a linhagem, né, de Caim, né, e a outra linhagem que veio depois ali da morte de Abel. Então, a segunda linha diz que esses filhos dos homens seriam essa segunda geração. Porque, se a gente parar para analisar, os anjos teriam eles poder se materializar em um corpo, uma aparência humana, isso aí é indiscutível que em toda a base da Bíblia nós temos relatos de anjos, né, aparecendo como na figura de homem. Mas a pergunta é: Deus deixaria que os anjos maus procriassem com as mulheres, com as filhas dos homens? Porque Jesus, lá em Mateus capítulo 22, de repente você já leu esse texto, se não me falha a memória, versículo 30, que há uma discussão ali sobre uma mulher que teve, né, 7 maridos e todos esses que a possuíram, sendo irmãos, foram morrendo. E a indagação era: Senhor, na pós-vida aqui, lá, quem será o marido desta mulher que ela já teve 7? No pensamento deles, como será essa briga lá, né? E Jesus, ele fala assim, que nós seríamos como os anjos que não se casam e não se dá em casamento, né? Casamento vem de acasalar-se, né? A realidade, Jesus é muito fático, dizendo que a prioridade, a função dos seres espirituais nunca foi em questão de criar família. Tanto é que Jesus veio para cá e não criou família. Quer ver um exemplo? Se nós pararmos para analisar alguns pontos, lógico que cada um tem a sua vertente, aí a sua tese, e eu respeito muito isso, né, que cada um tenha, mas a finalidade dos anjos ou dos seres, podemos botar assim, os seres espirituais, não é essa. Embora se que já vi fatos, relatos que algumas pessoas já teve relação com com outras pessoas, e essas pessoas estavam viradas numa entidade. Mas espera aí, a entidade
possuir o corpo de um ser terreno, matéria, e ali tiveram o ato, beleza? Já totalmente diferente do que os outros pensam lá de Gênesis, tá? Que os anjos desceram e copularam com essas mulheres. Então, Jesus vem quebrando todo esse paradigma, dizendo: ó, lá na eternidade vocês serão como os anjos, que não se casam e não dão em casamento. Tanto é que a gente nunca mais viu isso acontecendo, nunca mais viu esse relato, porque ele é um texto único da Bíblia, né, que a gente consegue enxergar que naquele período, naquele momento, né, da, da população se multiplicando, esse fato veio acontecer. Mas não há base nenhuma para dizer que foi anjos. Apenas vai dizer que os filhos de Deus. Porque, por exemplo, se você pegar a Bíblia vai dar a paternidade de Caim ao diabo, ao maligno. Você está entendendo? Então, essa questão de ser filho de Deus pode estar numa interpretação daqueles que adoravam a Deus, daqueles que buscavam a Deus e eram considerados como os filhos de Deus. Por exemplo, hoje nós somos filhos de Deus por adoção. Então, se eu falar assim, os filhos de Deus tiveram relação com mulheres mundanas, pode-se entender que é nesse contexto também que veio a acontecer, tá bom? Que você possa, espero que eu tenha sanado alguma dúvida sobre isso, tá? Curta, compartilhe, nos siga nas redes sociais, tá bom? Nos ajude aí a crescer, tá bom? Nós também não estamos só nessa plataforma, mas também outras, tá? E sempre vai estar com Geração Eleita. É só você pegar aqui o link da bio aqui, você vai ver aqui. E se você for em outras plataformas, você também vai nos achar lá, tá bom? E a gente vai vir com outros assuntos aí para enriquecimento do nosso conhecimento, tá? Shalom Adonai, graça e paz. Se o céu é o limite, a Igreja de Cristo está indo para lá. Fui.